Outra vez chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho meia hora para passar com você. Vamos fazer desta meia hora um momento importante de devoção, um momento importante de buscar a Deus, um momento importante de aprender mais da palavra de Deus. Este é o propósito do programa, contribuir para que você conheça mais a Deus, viva mais perto dele e desfrute do melhor que ele tem preparado como promessas para o nosso bem-estar e quer fazer de você uma nova criatura sempre abençoada. Durante o programa, que dura meia hora, eu quero orar com você, eu quero ministrar uma palavra bíblica. Eu quero contribuir para que você possa ter mais fé, possa agradar ainda mais a Deus e possa ter a alegria de, a cada dia, desfrutar da presença de Deus no coração. Que você possa fazer do programa de hoje o seu encontro com Deus, o seu momento devocional, o seu culto a Deus. Tenho certeza de que Deus tem uma bênção especial para você. Durante o transcorrer do programa, eu vou ministrar sobre a tua vida, as bênçãos preciosas de Deus. Faço 2 orações no programa. Na primeira, eu peço a bênção da recompensa de Deus na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem para mim e vou orar por todos vocês. Vamos juntos neste programa de hoje, buscando a Deus e recebendo dele algo novo, precioso e glorioso para o viver. Deus tem sempre algo importante a nos proporcionar. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, eu prefiro que você entre em contato conosco através de mensagem por escrito, tanto para tornar-se um evangelista associado, como também para colocar o seu nome no altar da intercessão e qualquer outra demanda que porventura tiver. Nós estamos aqui para contribuir nas nossas orações e nas nossas ministrações para que você viva uma vida melhor e seja mais forte, mais abençoado, mais feliz. É sempre uma alegria apresentar cada programa. Eu, os pastores que comigo aqui trabalham, todos nós temos um propósito: ser canais de bênção na vida de vocês. Ser este canal de bênção para que você possa crescer, para que você possa viver melhor, ser mais feliz, ser mais abençoado, ser mais vitorioso. Eu quero dizer a você que o nosso programa tem alcançado pessoas em todos os lugares. Por isso eu peço a contribuição de vocês. Aquilo que já entra, e eu louvo a Deus por todos os que contribuem, ainda não tem sido suficiente. Inclusive eu peço a você que está me assistindo agora para fazer um Pix. Veja o QR Code aí na tela. É só você colocar aí, abre o seu Pix, diz que vai passar pelo QR Code, mira o nosso QR Code e clica e vai aparecer já a nossa conta para que você possa passar o seu Pix. Então coopera, faça isso agora, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, porque esta obra não é minha, esta obra é de Deus. Eu não peço para mim também, eu não ganho nada por fazer o programa. Eu tenho privilégios, tenho as bênçãos divinas, mas financeiramente o dinheiro que entra não dá para me dar nenhuma ajudazinha. É só mesmo para manter o programa no ar, e olha que muitas vezes não entra o suficiente. Aí a igreja tem que entrar com uma parte. Mas eu não quero parar, eu quero continuar. Por isso eu peço a vocês para que abram o coração e estejam me ajudando. Você pode ser um evangelista associado, contribuindo todos os meses através de boleto. Aí você tem que passar essa mensagem para mim, para alguém entrar em contato com você. Ou então você faça o QR Code, porque aí
já deu a contribuição, e o dia que você sentir no coração de novo, você faz outra vez, e assim nós vamos vivendo, e Deus vai provendo através de vocês os recursos para que esta obra continue sendo uma bênção sempre na vida de muitas pessoas. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de culto na Betel, culto abençoadíssimo. Você não pode perder. Te espero 7h30 da noite para vivermos momentos intensos, preciosos e maravilhosos com Deus. Quero fazer a oração onde eu peço a Deus a recompensa dele na vida dos que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Oremos então. Querido Deus, obrigado por cada pessoa que tem sido um canal de bênçãos para este programa. Através de suas contribuições, têm sido gerados os recursos necessários para cumprir com todas as obrigações que este programa exige para que ele possa ser veiculado, produzido e ser este canal de bênçãos na vida de pessoas. Pai, abençoa e recompensa cada uma dessas vidas, dando saúde, alegria, prosperidade e vitória. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Eu quero neste instante ministrar a mensagem bíblica de hoje. Para isso eu quero ler no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo 29. Vai dizer assim esta passagem. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu, para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Nesta passagem bíblica, onde fala-se de 2 cegos e 2 cegos que estavam na cidade de Jericó, é uma passagem parecida com aquelas outras que falam de Bartimeu. Nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 33 ao 43, falando deste cego, mas ali fala de uma pessoa só. Quando você abre Marcos 10, você vai encontrar falando de um cego somente. Aí fala o nome dele, que é Bartimeu, fala que ele é filho de Timeu, fala que ele estava sentado à beira do caminho de Jericó. Você pode, às vezes, pensar que aqui há uma contradição ou uma incoerência. Mateus fala de 2 cegos em Jericó, Marcos vai falar de um cego e Lucas falar de um cego. E aí você pode questionar, e às vezes alguns até para criticar, dizendo que a Bíblia não encaixa, não fecha um assunto com o outro, e aí criar até uma certa dúvida no seu coração em respeito a isso. Mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não há contradição. E tudo que está escrito é para ser entendido. Para ser entendido, precisa ser estudado. Para ser estudado, é necessário pagar o preço do esforço, da boa vontade, da humildade de estudar para aprender. Porque muita gente lê a Bíblia procurando erros. Aí ele quer ser superior à Bíblia, dizendo: olha, essa Bíblia não serve para mim, foi escrita por homens, eu não aceito isso como sendo a palavra de Deus. É um direito de cada um. Mas as pessoas que agem assim vão continuar na ignorância, porque elas não aproximam da Bíblia
com o propósito de ver o que a Bíblia tem de bom para cada um de nós. Elas procuram a Bíblia para dizer que a Bíblia não presta, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem incoerências, coisas assim. Então, há necessidade da humildade. A humildade para abrir o coração e dizer, eu quero que Deus fala comigo através desta Bíblia. Que explicação nós temos para esta aparente incoerência? Quando um escritor fala de 2 cegos e outros 2 escritores vão falar de um só. Não há incoerência. Aqui é uma questão de contar o que aconteceu. Vocês sabem que andavam com Jesus 12 discípulos. Mateus acompanhava Jesus, você vai encontrar João acompanhando Jesus, você vai encontrar Lucas, que não era contado como um dos apóstolos, mas também acompanhou Jesus. Lucas era um médico, Mateus era um coletor, João era um pescador. Cada um teve a sua origem, cada um tinha a sua atividade, cada um tinha o seu trabalho quando começaram a servir a Jesus. Então veja, Jesus escolheu um coletor, uma espécie de contador, que entra em detalhes, que tem preocupação em oferecer não só uma narração, mas também oferecer os detalhes importantes da narração. Aí você olha para Lucas, que era um médico, ele já olhava o lado clínico das coisas, ele já estava ali para confirmar a operação do milagre, porque ele ia falar que o homem era cego e foi curado. Então, ele, por certo, com o olhar clínico, ele fez alguma pergunta para aquele homem, ele aproximou-se dele para escrever depois sobre a cura dele. Você vai falar de um pescador. O pescador é aquela pessoa paciente, é aquela pessoa que, quando vai pescar, ele assenta-se e fica aguardando o momento de sentir a fisgada do peixe. Ele é aquela pessoa determinada, que mesmo a lua, às vezes, não estando favorável, o momento não estando favorável, ele se insiste até que ele possa conseguir o seu objetivo. Então eram 3 pessoas de diferentes linhagens, de diferentes atividades, seguindo a Jesus, e eles foram escolhidos justamente para que eles pudessem escrever sobre isso aqui. Então nós precisamos de observar que quando encontramos aqui em Mateus, em Marcos e em Lucas, nós vamos ver 3 pessoas diferentes. Marcos já era uma pessoa mais jovem, era uma pessoa que acompanhou o ministério de Jesus meio que à distância, então ele ouvia falar de um e de outro, ouvia de João, ouvia de Tiago, ouvia de outros que assistiam tudo aquilo. Então, observem que as pessoas, elas podem ser diferentes uma das outras. E por serem diferentes, às vezes, na interpretação dos fatos, elas contam parte, não contam tudo, porque é necessário. Houve-se um comentário normal entre as pessoas que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Mas tem outros que contam o conto e diminui um ponto. Então, isso é natural do ser humano, porque ele foca às vezes num ponto do conto e outro já consegue expandir mais, consegue abordar uma área maior daquilo que aconteceu. Então, Mateus observou de perto 2 cegos. Já Marcos ouviu falar da cura do cego e ele interessou em saber o nome do cego, de quem que o cego era filho e o que ele estava fazendo ali, como ele se vestia, que inclusive fala da capa dele, coisas assim. Ele já era mais detalhista. Quando chega em Lucas, ele já olhava mais o lado clínico das coisas, por ser um médico. Então nós observamos que essas coisas podem determinar resultados diferentes. Então um fala de 2 cegos, os outros 2 falam de um cego, e aí vai dizer, mas então isso é incoerência. Não, não há incoerência nisso. É a maneira de narrar, é a maneira de contar os fatos. Não quer dizer que um tem que bater 100% com o outro. Ele está contando outros pelo seu prisma. Mas a Bíblia é inspirada por Deus. Claro que é, mas a obra de Deus sempre foi feita através de Deus e os homens. E Deus sabe dos homens, suas falhas, sabe das suas imperfeições, sabem dos seus
muitas vezes comportamentos diferenciados, e Deus respeita isso. Tanto é que Ele trata conosco pelo filtro da misericórdia, porque se Deus fosse tratar conosco com a dureza da lei, com o rigor da lei, aí nós estaríamos todos fulminados, não teríamos condições de relacionar com Deus. Mas Ele estabeleceu, a partir do momento que Jesus nasceu, Ele disse: eu vou fazer a obra através das pessoas, para que eu possa ver a igreja prosperar, a igreja crescer. Apesar de que no Antigo Testamento ele já seguia essa linha. Quando ele quis formar uma nação, chamou Abraão para liderar esse propósito. Quando ele quis construir uma arca para salvar uma família do dilúvio, ele chamou Noé para fazer aquilo. Quando ele precisou de um rei para governar Israel, ele chama Davi. Então, sempre houve esse trabalho. Poderia dizer em 2 mãos ou em 4 mãos, as mãos de Deus e as mãos dos homens. E Deus respeita. Davi foi perfeito? Claro que não foi. Abraão foi perfeito? Também não. Noé foi perfeito? Não. Todos eles eram pessoas humanas, sujeitos a falhas. Assim como esses discípulos que foram usados por Deus para escrever. Moisés, por exemplo, escreveu grande parte do Antigo Testamento. Moisés era perfeito? Claro que não. Ele tinha os seus momentos, os seus rompantes, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas frustrações, e muitas vezes, ao escrever, mesmo inspirado, ele não deixava de colocar a sua natureza dentro daquilo que estava sendo feito, dentro daquilo que estava sendo realizado. Então, eu posso dizer que Mateus viu por um ângulo, e Mateus, que era mais detalhista por ser um contador, ele disse: não, eu vou contar o caso dos 2 cegos, porque eram 2 entrado na beira do caminho, um estava de um lado, outro estava do outro, o ponto ali era bom. Aí você vai encontrar também nessas narrativas, dizendo que um vai dizer que Jesus entrava em Jericó, outro vai dizer Jesus saía de Jericó. Ah, mas isso é incoerência, então tem um erro. Não. Existiam 2 cidades de Jericó, uma destruída e uma construída. Porque lá nos primeiros séculos, a Jericó foi destruída e houve uma maldição, lançaram uma maldição. Quem reconstruir essa cidade, o filho mais velho dele vai morrer. Então, rei nenhum ou governante nenhum quis reconstruir a cidade. Mas eles gostavam da região, eles disseram: vamos construir outra. Então, uma nova, aí fizeram uma nova. Então, Jesus poderia estar saindo da velha Jericó e entrando na nova Jericó. Um viu Jesus saindo, o outro viu Jesus entrando. A verdade ali era uma linha divisória entre a antiga e a nova. Então, não tem também coerência alguma. É isso que nós precisamos ter a humildade para olhar para a Bíblia e entendê-la. Mas voltemos ao fato aqui. Mateus está dizendo que Jesus curou 2 cegos. E veja que eles tinham as mesmas palavras do cego de Jericó de Marcos, eles tinham as mesmas palavras do cego de Jericó de Lucas e assim por diante. Então é importante nós entendermos que a narração aqui, um recebeu a informação ou resolveu registrar somente um cego, outro resolveu registrar 2 cegos. A importância é isso. E nós precisamos de entender que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus, ela tem o seu efeito extraordinário. Tanto é que você olha para a história e observa que a palavra de Deus continua sendo o livro mais lido, o livro mais editado, o livro mais traduzido para línguas, dialetos e idiomas, o livro mais amado por aqueles que o conhecem. Tanto é que os livros as pessoas param de comprar, mas a Bíblia ninguém para de comprar. Mesmo nos dias atuais, o digital está tomando conta de tudo, você vai nas lojas que vendem Bíblias, tem lá montanhas de Bíblias à disposição. Bíblias com capa de couro, Bíblias com capa mais comum, Bíblias com cores diferentes, Bíblias com traduções diferentes, Bíblia com abordagens diferentes, com comentário, sem comentário, coisa assim, porque este é um livro extraordinário. Este é um livro que nós aprendemos a amar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, bússola para nos dar a orientação. É uma lâmpada que ilumina onde pisamos e ilumina onde queremos pisar, para que nós não venhamos errar na caminhada. É na Bíblia que você conhece a história da humanidade.
É na Bíblia que você conhece as leis primeiras que surgiram entre os homens. Tanto é que as leis de Moisés continuam sendo inspiração para os códigos, tanto Código Penal, Código Civil, nos dias atuais. Então, veja, nós temos na Bíblia uma fonte inesgotável de consulta. Nós temos na Bíblia a oportunidade de conhecer a Deus. Nós temos na Bíblia a oportunidade de melhorar a nossa vida. Nós temos na Bíblia o privilégio de conhecer o caminho, o único caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia a esperança da vida eterna, porque a Bíblia vai traçando todos os seus caminhos para que um dia nós possamos, quando terminar nossa existência aqui, saber que tem um lugar esperando por nós na glória. Então tudo isso nós aprendemos na Bíblia e não podemos pensar que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro vencido. Não podemos pensar assim, porque não é. Porque se fosse, eu seria o primeiro a dizer, eu quero um livro desse para quê? Não me acrescenta nada, não me edifica em nada, mas não é isso. Nós vemos que a Bíblia, todas as vezes que você lê, você cresce, todas as vezes que você lê, você tem mais fé, todas as vezes que você lê, você aprende mais de Deus, todas as vezes que você lê, você vê algo novo que contribui para o seu bem-estar. Por que eu proponho aqui as campanhas dos Salmos? E já são 1000 e tantas semanas propondo as campanhas dos Salmos. Porque eu vejo que a leitura da palavra de Deus faz bem aos corações. A leitura da palavra de Deus muda por completo o nosso pensamento para o lado certo. Porque às vezes, lendo filosofias, lendo sobre religiões, vendo as frustrações das várias teorias humanas, nós ficamos meio que céticos, incrédulos e falamos, não vou dedicar meu tempo a estas coisas. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que ela dirige um povo, ela coordena um povo, que esse povo vai cada dia desenvolvendo suas atividades de tal forma que a igreja se expande pelo mundo afora, continua a sua carreira brilhante, maravilhosa, porque todos os movimentos criados no transcorrer da história, eles tiveram às vezes até um bom começo, tiveram um crescimento às vezes até acentuado, depois tiveram um tempo em que eles paralisaram, e aí eles entraram em declínio, e alguns acabaram, outros estão se arranhando, querendo se manter, mas ninguém está interessado no que eles falam, coisas assim. Mas a igreja continua caminhando em frente, sempre nessa linha ascendente. Hoje você pode girar o mundo de continente em continente, de cidade em cidade, de país em país, e você vai encontrar em todos os lugares, mesmo naqueles lugares onde a igreja é perseguida, onde pastores são mortos, onde pastores são presos, onde líderes religiosos são impedidos de fazer o trabalho, mesmo nesse lugar você vai encontrar a igreja do Senhor reunindo, a igreja do Senhor adorando a Deus, a igreja do Senhor vivendo a obra de Deus. Então nós precisamos sentir orgulho, alegria de fazer parte de uma igreja que tem um livro só para direcioná-lo. Porque tem muitas igrejas aí que até usam a Bíblia, muitas religiões que até usam partes da Bíblia, mas tem sempre um livrinho criado pela mente humana para dizer, não, é por aqui, isso aqui é mais importante do que a Bíblia ou coisas assim. Nada que se fale de Deus, de Bíblia ou de Evangelho que procura tornar-se mais importante do que a Bíblia deve ser aceito. Tudo aquilo que contribuir para você amar cada vez mais a Bíblia, entender que cada dia esta palavra é viva, é que você deve então procurar consultar, ler, porque tudo que nós encontramos que promove a Bíblia, isso é de Deus. Isso é de Deus, para que nós possamos firmar a nossa fé e caminhar sempre em frente. Quando você olha, por exemplo, no longínquo Gênesis, você vai encontrar lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso tudo está registrado. Aí no primeiro dia, haja luz, no segundo dia, no terceiro dia, em todos aqueles dias Deus foi criando alguma coisa.
Alguém diz, mas não pode, porque o ser humano e coisa assim tem milhões de anos. Ali não fala data, ali não fala cronologicamente qual o período desse dia, se era um dia de 24 horas, ou um dia de 1000 dias, ou um dia de 1000 anos, ou um dia de 1000 séculos. Isso não faz diferença. O importante é que cada coisa foi criada e foi feita por Deus para nos mostrar o seu poder, as suas maravilhas, as suas bênçãos, e aí podermos viver uma vida ativa, uma vida cristã e abençoada. Então, olha, essas aparentes incoerências não devem de forma alguma criar na sua mente alguma dúvida. Pelo contrário, você vai entendendo e vai compreendendo que tudo tem uma explicação coerente, lógica, plausível, para que você possa continuar olhando para a Bíblia e dizer, eu amo esta palavra, eu gosto desta palavra, eu estudo esta palavra, eu dedico tempo nesta palavra, eu cresço nesta palavra, porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, através de quê? Através da Bíblia, através da oração, através da comunhão, através da nossa vida diária com Deus. Que Deus possa te abençoar, porque Deus pode curar um cego, mas pode curar 2, pode curar 3, quantos Ele quiser. Ele tem poder para isso, porque Ele tem poder para todas as coisas. Ele é o Deus dos impossíveis, então não tem nenhuma dúvida de que Ele curou aqui 2 lá, o outro só registrou 1, mas nós vamos continuar, porque o importante é que Ele faz. Ele curando, Ele é Deus. Ele não curando, continua sendo Deus, porque Ele é Deus eterno, poderoso e santo. Abra seu coração para cada dia conhecer mais este Deus. E você será sempre uma pessoa forte, abençoada e feliz. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão. Vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar pedindo a bênção de Deus na vida de todos. Oremos com muita fé no coração. Senhor Deus e Pai, levantamos nossa voz diante do Teu trono para clamar em nome de Jesus para todas estas pessoas bênçãos, milagres e maravilhas. Que o Senhor possa alcançá-las onde elas estão e manifestar na vida delas o Teu poder. Poder que cura, poder que salva, poder que liberta, poder que levanta, poder que dá ânimo, poder que abre a mente para entender a Tua palavra, poder que nos dá a força necessária para vencer as frustrações, vencer as decepções, vencer as barreiras e dificuldades e continuarmos de cabeça erguida, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, servindo a Ele com alegria, sabendo que um dia Ele nos receberá na eternidade para estarmos com Ele. Pai, se com cada uma dessas pessoas cujos nomes eu apresento diante do Senhor neste altar, se com cada pessoa que ora comigo e manifesta sobre todos a Tua bênção, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, encerrando, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.